Graça e paz, meus queridos irmãos. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por estarmos juntos mais uma vez. Nós vamos orar e depois vamos louvar e adorar o nome do Senhor e teremos também uma palavra com o Adeilton para nossa reflexão e edificação. Pai querido, toma nossas vidas nas tuas mãos, usa-nos nesta noite, Senhor, que seja uma bênção esse tempo que nós vamos passar aqui, que o teu povo seja edificado e o teu nome seja honrado, adorado, glorificado, que a tua palavra seja exaltada, Senhor, e desperte fé no coração das pessoas. Senhor, recebe esse tempo que nós consagramos ao Senhor, em nome de Jesus. Sobre toda a terra, sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só eu desejo vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti, tu és para mim mais que tudo aqui, vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Do início, sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, o desejo eu te peço, ó Deus, vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti, tu és para mim mais que tudo aqui, vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.
coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Nós vamos cantar agora. A tua palavra escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e valores são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei,
das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus, queridos. Fiquem agora com uma palavra poderosa aí com o nosso irmão Adeilton. Olá, queridos, graça e paz a todos, passando por aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Que bom estar com vocês por meio deste canal, que é uma bênção compartilharmos da palavra de Deus. Quero fazer uma oração, que nós possamos mais uma vez receber a palavra do Senhor com o nosso coração aberto, prontos a entender, a receber e compartilharmos da palavra de Deus. Pai, muito obrigado. Eu te dou graça por esse tempo precioso que nós estamos aqui por meio deste canal. Senhor, é uma bênção compartilhar a tua palavra, que seja como semente plantada em um solo fértil, que possa, Senhor, produzir, dar muitos frutos. Pai, muito obrigado. Eu louvo a Ti, Senhor. Louvo a Ti, Senhor, pela vida dos irmãos, pela vida de cada família aí representada, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, que o Senhor possa estar multiplicando, Senhor, as Tuas bênçãos na vida da família dos irmãos, em nome de Jesus. Pai, eu aproveito para orar também pelos dízimos, pelas ofertas, todos aqueles que têm contribuído na casa do Senhor, que o Teu nome possa ser louvado por meio dos dízimos, das ofertas, que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, realizar trabalhos maravilhosos, Senhor, para a glória do Teu nome. Continua abençoando-os, trazendo, Senhor, as suas dispensas, trazendo, Senhor, nas suas necessidades, a provisão da Tua parte, ó Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Deus, eu oro pelos Teus pequeninos, pelas criancinhas do Senhor, pelo ministério infantil, Pai, da nossa igreja, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, voltar com mais força, com mais vontade de trabalhar para o Teu reino, também dentro do ministério infantil. Pai, muito obrigado. E todos aqueles que estão nos ouvindo, né, nos vendo aí por meio da transmissão, Pai, abençoa suas casas, seu lar, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor continue trazendo a provisão da parte do Senhor para essas vidas. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. E eu dei um título para essa mensagem, que é Vencendo através da palavra, ou vencendo por meio da palavra, queridos. E nós sabemos que existem vários tipos de vitórias e nós podemos destacar algumas, mas eu quero ser um pouco mais específico. Eu quero dar 3 exemplos durante essa mensagem de situações e de pessoas que resolveram vencer circunstância, passar em meio a situações que aos olhos humanos não seria possível reverter aquela situação, mas foi vencida por meio
da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, queridos, ela é poderosa, ela é eficaz. E no momento que nós cremos, no momento que nós declaramos, ela tem o poder de transformar não só a nossa vida, mas transformar também aqueles que estão ao nosso redor. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz, só fazendo uma introdução, em Romanos capítulo 10, dos versículos 8 ao 10, diz que a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Então, queridos, a palavra do Senhor, ela está próxima de nós. Está dizendo que está perto de você, na sua boca, seja aquilo que a gente fala, e no nosso coração, no nosso ser. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, diz que, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós vencemos o mundo, nós vencemos circunstâncias por meio da fé. Eu quero começar pelo livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Abra o seu coração para receber do Senhor. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para o ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entretanto, num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Eu vou dar uma pausa aqui para abordar uma primeira parte, que é interessante, queridos, que nesses eventos, nessa situação, no momento em que Jesus, que a palavra de Deus está dizendo que a multidões apertava para ouvir a Jesus. Boa parte dos evangelhos a gente vai perceber que multidões seguiam a Jesus, e o desejo daquelas pessoas eram receber a palavra, receber cura. O Senhor Jesus percebia que aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor. O Senhor Jesus percebia e tinha compaixão delas. Nós vemos isso no decorrer dos evangelhos, descrevendo desta forma. E aqui, queridos, em Lucas capítulo 5 não é diferente. Embora eu vou abordar um pouquinho mais para frente o sentido de lançar as redes, de receber o milagre, de vencer circunstância pela palavra de Deus, mas é importante a gente perceber que antes disso, o Senhor Jesus, ele tinha um objetivo específico, que era com aquela multidão. Então, as pessoas estavam ali procurando ser curado por Jesus, e no meio desse período, no meio entre essa multidão, Jesus avista 2 barcos, pescadores que estavam ali pescando no mar da Galileia. Então, o Senhor, ao avistar esses barcos, e a palavra de Deus vai falar que esses pescadores tinham desembarcado porque estavam lavando as suas redes. Então, provavelmente, queridos, que esses pescadores, e entre eles Simão, eles tinham pescado a noite inteira, e é o que vai descrever um pouquinho mais para frente, e eles não tinham apanhado nada, e por isso estavam lavando as suas redes. Só que no momento em que o Senhor avista os barcos, o foco naquele momento não é o milagre em si dos peixes, de lançar as redes ao mar para pegar os peixes, não. O foco do Senhor naquele momento Simão, me empresta o teu barco,
para que eu possa permanecer, ficar em um local mais ideal para ministrar essas pessoas. A gente percebe isso. Tanto que no versículo 3, a palavra do Senhor diz: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu que eu afastasse um pouco da praia, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Então, queridos, a gente percebe aqui que o Senhor pediu emprestado o barco de um homem que trabalhou a noite toda e não teve ganhos. Jesus pediu emprestado um barco de uma pessoa que estava provavelmente frustrada devido àquela situação e lavava as suas redes para retornar para casa. O Senhor pediu emprestado um barco de pessoas ali que estavam frustradas por situações, circunstâncias rotineiras que poderiam acontecer no dia a dia, mas o Senhor, a princípio, não ousou em questionar se eles tinham pescado muitos peixes. Mas o Senhor disse: olha, me empresta o teu barco e vamos um pouquinho mais além, vamos nos distanciar das pessoas para que eu possa ministrar, pregar a essa multidão e elas receberem o alimento espiritual e elas serem curadas. E muitas vezes, queridos, nós vamos ou nós esperamos que o Senhor Jesus, a princípio, nos atenda, nos ouça, somente com os nossos pedidos, com as nossas petições. E isso, queridos, claro que não é errado. E nós devemos pedir. Nós devemos insistir, uma insistência de fé para o Senhor. Mas por outro lado, queridos, também nós devemos ter os nossos ouvidos abertos e entender que o Senhor também requer de nós alguma coisa. E que se você refletir nesse momento, você pode perceber que o Senhor talvez quer algo de você. Que o Senhor quer servir outras pessoas por meio de você. Que o Senhor quer alimentar espiritualmente outras vidas por meio de você. E você pode se perguntar assim: Adeilton, mas eu não tenho barco. E de fato, queridos, mas o que você tem? A pergunta é essa. O que eu tenho que possa contribuir para o reino de Deus? Será que eu estou olhando para algo físico e eu não estou encontrando? Mas e o meu ser? E a minha vida? De que forma eu posso contribuir para o reino de Deus? Eu tenho uma disposição. Então, queridos, contribua para o reino de Deus com a sua disposição. Eu tenho algo material. Contribua para o reino de Deus com algo material. E talvez você pode pensar em outras coisas, mas é para a gente entender que Deus, que Jesus, requer algo de nós para servir as pessoas, para servir como alimento espiritual para outras vidas. E resultado disso, queridos, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, a gente percebe que tinha ali uma multidão sedenta, que queria ouvir a Jesus. E Jesus conta com um barco de pescadores, de pessoas que tinham trabalhado a noite toda e não tinham pescado nada. Então, queridos, quando o Senhor Jesus termina de falar, acontece algo extraordinário na vida daquele que tinha emprestado o barco. Olha só, o que você tem emprestado ao Senhor? Você vai receber de acordo com o que o Senhor tem para dar. Você vai receber de acordo com o que o reino de Deus tem para dar. E o versículo 4 diz assim: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes
para vocês pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havemos trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Eu vou repetir. Mas sobre esta tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe e as redes deles começaram a romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. O Senhor disse: olha, agora, ou seja, depois de tudo isso, depois que eu ministrei, depois que as pessoas receberam a palavra do Senhor, agora vamos um pouquinho mais profundo, para que vocês lancem as redes para pescar. E é interessante essa frase, lancem as redes para pescar, é como se o Senhor já tivesse de antemão dizendo: lancem as redes para que vocês venham e tragam os peixes. Para que vocês de fato pesquem. Porque vocês trabalharam, mas não pegaram nada. E aqui, queridos, Simão, ele dá a princípio uma resposta, mas ele conclui com outra totalmente diferente. E é aqui onde está o segredo, muitas vezes, que nós não usamos. Aqui é onde está o agir, da fé por meio da palavra de Deus, que muitas vezes nós não utilizamos. Eu não quero dizer que a intenção é que não temos problemas, que não reconheço que existem os problemas, pelo contrário, a própria palavra e o próprio Simão vai declarar que que havia um grande problema. E a resposta dele no versículo 5 foi: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Então, se olhar pela circunstância, pelas situações em que nós acabamos de vivenciar, não é possível isso acontecer. Se olhar apenas com os olhos carnais, o resultado não vai vir. Porém, queridos, muitas vezes nós olhamos apenas desse modo. Nós vemos, enxergamos as situações, ou talvez porque vivemos isso no passado, a resposta é: não dá certo. Não, eu não estou dizendo, queridos, que tudo é para dar certo, porque pode ser algo de Deus que não é para dar certo, de fato. Mas você costuma declarar situações negativas por meio do que você viu, por meio do que você já viveu? Então, Simão está dizendo: Senhor, se a gente olhar por meio do que a gente já viveu, acabou de vivenciar, não é possível. Não tem peixe aqui. Não dá para pescar isso, não dá para pegar. Seria melhor voltar para casa. Claro que ele não pensou dessa forma. Ele declarou por meio da palavra de Deus. Ele disse, eu vou repetir o versículo 5. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, ou seja, ele reconheceu, nada apanhamos, mas sob, ou seja, através, por meio da tua palavra, lançarei as redes. Então é isso, queridos, que nós temos que declarar diante de situações. Talvez momentos que vêm para nos abater, momentos que vêm muitas vezes para nos desanimar, nos distanciar de receber a vitória da parte do Senhor. Nós devemos crer e dizer: não, Senhor, por meio da tua palavra, através da tua palavra, sob a tua palavra, eu lançarei as redes. Ou seja, em nome de Jesus, eu vencerei essa situação e receberei a vitória. Amém, queridos? Então, creia, mas não apenas crer
confessando, mas confessando e tendo a atitude. Por quê? Porque ele reconheceu que haveria um problema, que havia um problema, ele declarou por meio da palavra que aquele problema ia ser solucionado e ele lançou as redes. E é isso, queridos, nós temos que declarar e nós temos que lançar a rede, ou seja, atitude, agir. Talvez foi uma noite, talvez não, eu acredito sim que foi uma noite cansativa, de muito trabalho, nenhum resultado. Tem dias que serão cansativos, mas mesmo assim eu vou continuar, porque eu entendo que aquilo é do Senhor e o Senhor deseja que eu viva essas coisas na minha vida. Amém, queridos? Então, o Senhor tem o Senhor tem vitória para você e o Senhor deseja que você venha receber da parte de Deus. Amém? Um pouquinho mais para frente, a palavra do Senhor vai dizer que eles pescaram muitos peixes ao ponto de chamar os amigos ali, o outro barco e os barcos ali quase afundando. Agora, queridos, eu posso dar um outro exemplo, né? Não tão extenso assim, mas você já ouviu falar na viúva de Sarepta? Isso acontece no livro de 1 Reis, capítulo 17, dos versículos 8 ao 24. Eu vou fazer uma leitura a partir do 10, que diz assim: Então ele se levantou e se foi a Sarepta, no caso aqui a cidade. Isso, queridos, foi uma palavra do Senhor que veio ao profeta Elias pedindo para que ele fosse até essa cidade. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar, ele chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vê aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, traze-me aqui fora, depois fará para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fazer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e toda a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, a botija e o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por meio de Elias. Amém, queridos? Então aqui mais um exemplo que nós podemos ver que a palavra do Senhor agindo, sendo manifesta com atitude e que fez com que uma situação de morte fosse revertida. Então o Elias chega para aquela viúva e a gente precisa entender que naquele momento havia ali naquela região, toda a região, uma escassez de alimento por falta de chuva. Mas o Senhor diz a Elias: você vai, e no início do versículo 8, o Senhor está declarando que ele já avisou a viúva e que o profeta irá até ela. Então o profeta vai e ao chegar lá, Elias diz assim, Elias pede água para a viúva, mas também pede comida. E
as palavras-chave aqui do texto são as declarações tanto da mulher como de Elias. As declarações da mulher, como por exemplo, nada tenho cozido, ou seja, eu não tenho comida, não tem nada. Eu estou apanhando aqui alguns gravetos, algumas lenhas, para que eu possa fazer um pouquinho, só um pouquinho, né? Eu tenho um punhado de farinha, eu tenho um pouco de azeite, eu vou fazer um pouco de comida para mim e para o meu filho. Nós vamos comer, olha só a declaração dela, queridos. Nós vamos comer e depois morreremos. Agora, uma sentença de morte foi declarada por meio dela. Só que essa mesma sentença, ela vai ser revertida por meio da palavra, da declaração da palavra do Senhor. Só que aí o Elias diz assim, olha, não temas, não tenha medo. Faz sim para você, mas primeiro faz para mim, né? Faz a comida para mim, depois você faz para você. Aqui é interessante, queridos, que quando a gente leu a passagem de Lucas capítulo 5, onde o Senhor pega emprestado o barco de Simão, aqui também a gente vê algo parecido, que é o profeta de Deus pedindo primeiramente que a viúva faça comida para ele, no qual uma situação também de escassez, de pobreza, de falta de alimento naquela região. E o profeta do Senhor está dizendo, primeiro para mim, aí depois você faz para você, segundo a palavra do Senhor. Porque ele diz assim, ó, assim diz a palavra, ou seja, foi o Senhor que me mandou aqui. E ele diz que a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Queridos, então, às vezes nós esperamos muitos resultados somente para nós. Agora eu tenho falado de receber a vitória, de vencer situações por meio da palavra. Mas antes disso, querido, nós precisamos entender que o Senhor requer de nós algo. O que você tem dado ao Senhor? Você pode dizer, não, eu tenho pouco, eu não tenho nada. Então, queridos, nós acabamos de ver duas situações parecidas em que as pessoas também não tinham. Essa última aqui da viúva, ela falou que, olha, eu vou comer a minha última refeição e eu vou morrer. Não tem jeito, não tem solução para ela. Só que, devido à palavra do Senhor vir sobre ela, ela resolveu crer, confessar e, em vez de ficar naquela palavra anterior que dizia, nós vamos morrer, não vai ter mais jeito. Não, ela reverteu a situação dizendo, não, tem jeito, tem solução. A palavra do Senhor é maior do que essa circunstância. A palavra do Senhor, a palavra que o profeta declarou, é bem maior do que aquilo que nós estamos vivendo nesse momento. E eu vou declarar a palavra de Deus, que essa situação ela vai se reverter. Então, queridos, nós também precisamos agir dessa forma, por meio da palavra. Como eu li no início, em Romanos capítulo 10, que diz que a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Então, queridos, a palavra está perto da gente. A palavra está na nossa boca. Basta que nós creiamos, liberamos e tenhamos a atitude para agir. Então, aquela mulher resolveu ter a atitude de agir e fez conforme o profeta declarou. E a palavra de Deus diz no versículo 16 que da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por meio de Elias. Glória a Deus, queridos. Que bênção. Então, queridos, nós temos muitas coisas para desfrutarmos, nós temos muitas coisas para viver, mas o Senhor deseja que vocês se lancem a Ele com fé, dando a sua vida para o reino de Deus, dando
a sua inteligência, dando a sua força de vontade. Agora, as coisas vão acontecer por meio da minha força, apenas pela vontade, apenas pela minha vida, apenas porque eu tenho algo para oferecer? De forma alguma. Primeiramente, a transformação vai vir no nosso coração. Daí em diante, queridos, nós vamos receber e desfrutar bênçãos que o Senhor tem para nós. E nós precisamos vencer situações por meio da palavra de Deus. E um outro exemplo, em Lucas capítulo 4, só voltando um pouquinho do que a gente leu no início, que foi Lucas capítulo 5, a gente vê ali também o Senhor Jesus vencendo a tentação do diabo por meio da palavra. O próprio Senhor Jesus foi tentado, mas ele venceu por meio da palavra. Ele declarou ali por meio da palavra sobre uma situação que vinha oferecendo a ele aparentemente coisas boas, aparentemente declarações que estavam na própria palavra de Deus, mas ele venceu pela palavra. Então, queridos, nós precisamos vencer pela palavra de Deus. Então, queridos, nós somos chamados para andar em vitória. Vitória sobre diversas situações, circunstâncias. Nós não olhamos, não andamos apenas pelo aquilo que vemos, mas aqueles que foram chamados dos santos do Senhor, esses sim precisam, por meio da fé, vencer situações. Amém, queridos? Glória a Deus, que você possa vencer situações difíceis na sua vida e que nós possamos olhar com os olhos da fé para o Senhor, aquele que é único, aquele que é suficiente em nossas vidas. Glória a Deus pela sua vida. Espero que você tenha recebido esta palavra no seu coração, que tenha gerado em você ânimo e que você possa entregar a sua vida ao Senhor para receber, para ser ministrado pelo Senhor, para servir ao Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por esta palavra. Eu te dou graça, coração agradecido, porque o Senhor é conosco. Que o teu Espírito Santo continue ministrando aos teus filhos, falando aos seus corações, em nome de Jesus, durante a semana, no meditar da tua palavra, que a cada dia nós possamos, em comunhão, Senhor, viver as vitórias que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai. Tudo foi para a glória do teu nome, porque foi por meio de ti, por meio da tua palavra e do teu Espírito Santo que nós recebemos esta ministração, no nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.